Bom dia, meus amores. Agora, o nosso segundo momento, nós vamos para o nosso livrinho de história, onde nós iremos abordar esse conteúdo, a chegada dos portugueses ao Brasil. Conteúdo muito legal, muito interessante, a história do descobrimento, dessas terras do nosso Brasil. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1500, né? Então, em março de 1500, partiu de Portugal a serviço do rei, Dom Manuel, era o rei de Portugal na época, né? Uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre eles marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Então, vamos lá, observando direitinho. Isso em março de 1500, né, a serviço do rei Dom Manuel, era o rei de Portugal. Não esqueçam essa informação, por isso que a tia está repetindo. E gostaria que vocês ficassem atentos. 13 caravelas e mais de 1.500 homens, correto? Essa expedição ela foi comandada por quem? Pedro Álvares Cabral, certo? Pedro Álvares Cabral. E tinha como objetivo chegar até as Índias, contornando o continente africano. Então, o objetivo era chegar às Índias. Por que chegar às Índias? Vamos lembrar aqui, puxar um pouco o nosso conteúdo anterior. Porque nós sabemos que nessa época, na Europa, né, especial nas Índias, havia o maior comércio de especiarias do mundo, né, que estava dando muito lucro. Só as especiarias. Qual eram as especiarias, vocês lembram? Cravo, canela, noz moscada, temperos hoje que nós sabemos que tem um valor bem simbólico, mas que naquela época eram os produtos mais caros do mundo. Eram as especiarias. Correto, meus amores? Só pra gente se situar um pouco. Então, eles não chegaram às Índias por um acaso, né? Descobriram aqui as nossas terras, né? Então, durante a viagem, a esquadra afastou-se, né, da rota estabelecida que eles tinham planejado, e no dia 22 de abril eles avistaram o horizonte, né, no horizonte um morro, no qual deram o nome de Monte Pascoal. Por que Monte Pascoal? Porque era a época da Páscoa, então eles deram o nome de Monte Pascoal, avistaram, né, aquele horizonte, aquele local lá, aquela mata bem grande, né, então Monte Pascoal. 2 dias depois eles escolheram um lugar para ancorar, para parar, né, as caravelas, onde colocaram o nome de Porto Seguro, hoje conhecido como Baía de Cabralha, localizado no atual estado da Bahia, né? E chamaram de índios os habitantes que ali moravam, certo? Então, os portugueses que colocaram esses nomes, né, nos nossos primeiros habitantes, nos nativos, de índios, correto? Então, eles desembarcaram aonde? Na região nordeste, né, na Bahia. Porto Seguro, hoje, Baía de Cabralha, correto? Quantas caravelas, gente, vieram? 13 caravelas. Mais de 1.500 homens, soldados, marinheiros, padres, correto? Qual foi essa expedição? De Pedro Álvares Cabral, certo? Qual era o objetivo dessa expedição? Chegar às Índias, contornando o continente africano. Então, vamos lá adiante. Aí nós temos aí essa belíssima imagem, né? Foi a chegada dos portugueses no Brasil. Nós tínhamos o quê? 3 caravelas. Essa aí era comandada o quê? Por Pedro Álvares Cabral. Mais de 1.500 homens. Você observa com costumes totalmente diferentes quando eles ao encontro, certo? Com os nativos, com os índios, né? Seminus, com arco, flecha. Pessoas de costumes e hábitos totalmente diferentes. Não é isso, gente? Então, aí, ó, o encontro, essa imagem, ela representa a chegada dos portugueses nas nossas terras, né? Hoje, o Brasil. Aí nós temos todos os registros dessa viagem, gente, essa viagem de Portugal até chegar aqui nas terras brasileiras, elas foi feitas ao rei de Portugal, né? Quem era o rei de Portugal, vocês lembram? Dom Manuel. Pelo escrivão da esquadra. Quem era o escrivão da esquadra? Era Pero Vaz de Caminha. Era essa pessoa, este homem, escrivão, que fazia todas as observações, todos os registros. Ele escrevia, certo? Ele narrou tudo o que aconteceu na viagem, tudo o que aconteceu. Ele narrou os acontecimentos e fez comentários, né, sobre os primeiros habitantes, né, sobre os indígenas. Ele contou tudo na viagem
e tudo por escrito, né? E fez comentários, fez as observações sobre os indígenas, como eles eram, tinham os costumes totalmente diferentes do deles, eram pessoas que andavam seminus, né? Que usavam a natureza, né? Para sobreviver, para viver, né? Eles tinham a natureza, né? Então, Pero Vaz de Caminha, não esqueçam, era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Ele que fez narrou todos os comentários, todos os acontecimentos e fez todos os comentários sobre os indígenas, né, para Dom Manuel, que era o rei de Portugal. Então, sendo Portugal um país católico, né, como ele era muito católico, também na esquadra havia um sacerdote. Sacerdote, gente, é um padre, certo? Como a gente viu anterior. Vinha padre, marinheiros, soldados, correto? Então, mais de 1.500 homens. Então, veio também um sacerdote. Quem foi esse sacerdote? Frei Henrique de Coimbra. Informações importantes, né? Essas informações que a tia fica repetindo. Então, Frei Henrique de Coimbra, ele nascido na cidade de Coimbra, certo? Que celebrou no dia 26 de abril, né, a primeira missa do Brasil, em ação de graças pelo descobrimento. Então, essa imagem aí, ela representa, né, o dia 26 de abril de 1500, onde foi celebrada a primeira missa no Brasil. Por quem? Pelo sacerdote, né, pelo padre Frei Henrique de Coimbra. Ok? Você pode observar, não tinha uma igreja, né, como a gente temos hoje, né, os templos, não, aí, ó, era a missa realizada mesmo, né, aí, ó, a natureza, né, nas árvores, embaixo das árvores. Aí, meus amores, nós sabemos que surgiu o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Como os portugueses e espanhóis, eles eram povos ricos e tinham um grande poder, né, decidiram dividir o mundo em duas partes, certo? A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas não deu certo porque Portugal não aceitou o limite, né, requeridos pela Espanha. A Espanha dividiu o Brasil e deixou a maior parte para ela, dando um pedaço bem menor para Portugal. Então Portugal não aceitou. Então, os portugueses e espanhóis firmaram então o segundo acordo em 1494 e chamaram esse acordo de Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque esses dois países, gente, Espanha e Portugal, foram os que mais se destacaram nas grandes navegações, que tinham mais poder, tinham mais riquezas para investir. Então, eles dois saíram na frente, Portugal e Espanha, esses dois países. Aí a tia países, Espanha e Portugal. Aí nós temos aí povos, né, portugueses e espanhóis. Portugueses, Portugal e espanhóis. Então, esses dois países, eles se destacaram, né, nas grandes navegações. E aí eles decidiram dividir o Brasil quando descobriram, né, Portugal queria as terras descobertas, né, onde moravam os índios, e a Espanha queria. Então, eles decidiram fazer um acordo e dividir o Brasil ao meio. Só que a Espanha, sendo mais esperta, ficando com a maior parte. Aí o Portugal não aceitou no primeiro acordo. Então, eles foram para um segundo acordo, né, um ano depois. E aí deu certo. Dividiram direitinho as terras, novas terras descobertas, no caso o Brasil, né? E deram o nome de Tratado de Tordesilhas, um acordo. Ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e a Espanha. Então, tá aí, ó. Você pode observar as terras de verde, terras pertencentes à Espanha, e as terras de amarela são as terras pertencentes a Portugal. Aí nós temos aí a linha de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas foi um acordo, eles dividiram, né, as terras descobertas entre Espanha e Portugal. Diziam que o nosso Brasil aqui iriam pertencer só a esses dois países. Mas será que deu certo, né? Vamos ver o que aconteceu. Então, claro, né, outros países também não gostaram dessa decisão, né? Então, quem não gostou dessa decisão foram os ingleses, franceses, entre outros povos. Vários dos outros povos também da Europa não gostaram quando ficaram sabendo desse acordo, desse tratado em 1494, Tratado de Tordesilhas, e achavam isso uma injustiça. Pois se o novo mundo era tão grande, por que somente dois estados, né, esses dois países deveriam dividi-lo?
Eles não acharam correto, gente. Quem? Ingleses e franceses, outros povos também. Ninguém realmente não era certo dividir nesse novo mundo. Ele coloca novo mundo, que é o quê? É hoje o atual Brasil. Estava sendo descoberto agora. Até então ninguém conhecia, apenas os indígenas que habitavam aqui. Então, esses países, eles iniciaram também suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Claro, também tinham esse objetivo. Só que Portugal e a Espanha, como eu disse antes, eles se destacaram, saíram primeiro pela questão do poder, né, da riqueza. Então, os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas. Eles atacaram, né, invadiram, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessas coroas, né? Então eles piratearam navios, ocuparam terras e contrabandearam o pau-brasil. Então, olha aí o que franceses e ingleses fizeram, insatisfeitos com o Tratado de Tordesilhas de 1494, onde dividia o Novo Mundo, dividia nossas terras brasileiras apenas entre Portugal e a Espanha. Então, eles insatisfeitos, claro, não gostaram, não aceitaram a decisão, praticaram isso aí, correto? Atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessas coroas. Então, o que foi que ingleses e franceses fizeram insatisfeitos com o Tratado de Tordesilhas? Que foi? Piratearam navios, vamos ler quantia, ocuparam terras e contrabandearam para o Brasil, certo? Que era a árvore aqui, né, que havia em grande abundância aqui nas terras brasileiras. Então, meus amores, vamos aqui a parte também interessante, nossos nomes, né? Até então, quais foram os nomes dados a esse novo mundo? Até hoje, né, nós temos, até chegar a um consenso de realmente colocar o nome Brasil. Então, a princípio, a tripulação de Pedro Álvares Cabral, né, a tripulação de Cabral, pensou haver ter chegado uma ilha. Quando eles desembarcaram pela primeira vez, imaginaram ter chegado em uma ilha. Então, deram o nome a essas terras de Ilha de Vera Cruz. Presta atenção, qual foi o primeiro nome dado ao Brasil? Ilha de Vera Cruz. Vamos repetir quantia. Por quê? Né? Porque eles imaginavam ter chegado, né, a uma ilha. Então, observar. Então, nosso primeiro nomezinho dado, Ilha de Vera Cruz. Aí você pode observar, muito bem representado por essa belíssima imagem, né? Olha aí, ó, uma ilha, né? A ilha lá e as caravelas chegando, né? Olha os índios. Então, eles imaginaram ter chegado a uma ilha. Por isso, o primeiro nome, Ilha de Vera Cruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, né, a esquadra de Cabral, após a celebração de sua segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveriam manter o comércio adquirindo as especiarias, porque nós sabemos que o objetivo realmente da esquadra de Pedro Álvares Cabral era chegar às Índias, né? Mas, uma coincidência, avistaram aqui as nossas terras e aí desembarcaram. Então, com o tempo, percebeu-se então que haviam chegado a uma grande terra. E aí passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Então, qual foi o primeiro nome dado ao Brasil? Quem lembra? Ilha de Vera Cruz, porque imaginaram ter chegado a uma ilha. O segundo nome, Terra de Santa Cruz, porque eles perceberam que ali não era uma ilha, mas que era uma grande extensão de terras que tinha ali. Aí vocês podem estar observando aí esta imagem, minha gente, olha. Quantidade de caravelas chegando, desembarcando. Olha os indígenas aqui na floresta e os portugueses desembarcando lá em terras, né? Terras de Santa Cruz, ok? Observem direitinho a imagem, vocês podem estar observando aí, correto? A exploração do pau-brasil. Então, com o passar dos anos, o pau-brasil, a madeira da qual se podia extrair uma tintura forte, de cor de brasa, né, cor avermelhada. Você pode estar observando aí nessa segunda imagem, essa aí é uma árvore do pau-brasil, chamada pau-brasil. E você observa nessa tintura, cor de brasa, né, vermelha, mesmo bem forte, era extraída dela. Passou a ser uma matéria-prima, né, o pau-brasil, de grande valor, retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil, certo? Qual o ano? 1527. Então, o nome Brasil veio em homenagem a esta árvore, né? Que tinha uma matéria-prima de grande valor aqui na época, chamada de pau-brasil. Por isso aí ficamos Brasil.
Então, os primeiros habitantes, né, os índios, eles designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras. Então, preste atenção. O primeiro nome dado pelos portugueses foi Ilha de Veracruz, o segundo, Terra de Santa Cruz, e o terceiro, Brasil, que até hoje nós ficou registrado, né? Foi o que permaneceu, o terceiro nome, Brasil. Isso pelos portugueses, os três nomes, atenção. Já os primeiros habitantes, os índios, para eles, o que ele considerava aqui era terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani simplesmente significa Pindorama. Então, atenção, preste atenção a esses detalhes, correto? Para os índios, né, aqui as nossas terras eles chamavam de terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani, na linguagem deles, significa dizer Pindorama. Aí, gente, essas duas imagens, como eu falei, a primeira representando as árvores, né, o pau-brasil, que era uma matéria-prima de grande valor naquela época, né, era vendida por um preço bem elevado na Europa. E a segunda que a tia colocou é para você ver a questão dessa árvore, né, a cor de brasa que os indígenas também utilizavam na pintura corporal, né, para se pintar. Aí você pode observar uma partezinha do mapa do Brasil, gente. Só pra gente olhar, essa partezinha verde aí que tá destacada nesse mapa era o pau-brasil, né? A predominância dele era nessa região aqui. E foi justamente nessa região aqui, você pode estar observando aí, ó, Porto Seguro, né? Que onde eles ancoraram, né? Desembarcaram aqui em terras brasileiras. E foi por aí, né? Onde a predominância do pau-brasil era nessa costa aqui, ó, do litoral, correto? E eles desembarcaram aí. Então, a madeira que mais sofreu, né? Vocês viram aí, os franceses e ingleses contrabandeavam, né? Levavam para o Brasil, para a Europa, a vendiam um preço bem elevado. Então, essa madeira hoje, gente, ela está, né? Quase, a floresta foi quase toda extinta, viu? Porque em 1500 ela foi toda praticamente levada para a Europa. E ela ficava nessa partezinha aqui. Essa imagem aqui é para vocês observar que a parte verde era a predominância do pau-brasil, que de 100% hoje nós temos apenas 5%, muito, né? Foi reduzida bastante. Quase toda a madeira foi exportada para a Europa. E também para vocês observarem que foi por essa partezinha aqui onde eles desembarcaram. Por isso essa madeira com certeza foi a mais explorada, foi a matéria-prima, né, mais explorada, né? E foi aqui nessa parte, nessa região, pelo litoral, onde os portugueses desembarcaram, né, ancoraram, né, em solos brasileiros pela primeira vez.